te odeio! Eu te odeio! O que você está fazendo? Laura, o que é isso? O que você faria se voltasse para casa e encontrasse a pessoa que você ama sendo torturada pela pessoa em quem você confiava? Tiago tinha tudo. Empresa de logística faturando 2 milhões por ano, apartamento de 140 metros quadrados em Santo André, casamento de 3 anos com a mulher que ele jurava ser o amor da vida dele. Mas quando ele abriu aquela porta e viu sua avó, a mulher que criou ele quando os pais morreram num acidente, sentada no chão da área de serviço, coberta de lixo molhado, com restos de comida no cabelo, enquanto sua esposa ria e jogava mais um balde de sujeira nela. Naquele momento, Tiago entendeu 3 coisas. Ele não conhecia a mulher com quem dormia todo dia. Ele não conhecia a si mesmo, e a raiva que subiu no peito dele era algo tão profundo que assustava. O que ele fez depois não foi vingança, foi cirurgia. Mas antes de eu te contar essa história que vai te fazer repensar o conceito de justiça e família, me diz nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo? Escreve aí tua cidade e teu estado. Eu quero saber até onde essas histórias chegam. E agora, segura o coração, porque o que você vai ouvir é pesado. 8 meses antes daquela cena, Dona Isabela acordava todos os dias às 6 da manhã, na casa dela, em São Bernardo do Campo. Não porque precisasse, mas porque depois de 50 anos acordando cedo para trabalhar como costureira, o corpo simplesmente não sabia mais dormir até tarde. A casa era pequena, 2 quartos, sala e cozinha, mas era dela, quitada depois de 25 anos de financiamento. Cada tijolo, cada azulejo, cada porta tinha história. O portão azul que ela pintou sozinha quando ficou viúva. A roseira no jardim que o marido, seu Osvaldo, tinha plantado 3 meses antes de morrer de infarto. Dona Isabela tinha 78 anos, viúva há 12, e morava sozinha desde que o neto Tiago tinha casado e saído de casa. Antes disso, tinha sido ela quem criou o menino desde os 8 anos de idade, quando os pais dele, seu filho único e a nora, morreram num acidente de carro na Anchieta. Caminhão perdeu o freio, batida frontal, os 2 foram na hora. Tiago tinha ficado com ela, não teve nem discussão. Dona Isabela vendeu a máquina de costura industrial, pegou o dinheiro do seguro de vida e criou aquele menino com tudo que ela tinha. Amor, disciplina e comida quentinha todo dia. Viu ele crescer, estudar em escola pública, passar no vestibular, fazer faculdade de administração, abrir a primeira empresa de entregas com um Kombi velho. Viu ele crescer de verdade, virar homem, virar empresário. E quando Tiago casou com Laura, há 3 anos, Dona Isabela chorou de alegria na cerimônia. Finalmente o neto ia ter a família que ele merecia. Finalmente ela podia descansar em paz, sabendo que o menino estava bem, acompanhado, feliz. Mas a vida tem um jeito cruel de virar do avesso quando a gente menos espera. Novembro de 2023. Uma quarta-feira chuvosa. Dona Isabela estava em casa tentando trocar a cortina da sala. Subiu num banquinho de plástico, aqueles de cozinha, meio bambus. Esticou o braço para alcançar o varão e o banquinho escorregou. A queda não foi forte, mas ela caiu de lado e colocou a mão direita para se segurar. Sentiu um estalo seco, dor imediata. Ficou no chão uns 20 minutos até conseguir levantar, o punho latejando. Ligou para o Tiago. Vó, tá tudo bem? A voz dele preocupada. Filho, eu caí. Acho que machuquei o pulso. Tiago saiu correndo da empresa, pegou ela, levou para o hospital. Raio-X, diagnóstico. Fratura no punho direito. Precisava de cirurgia. 3 pinos de metal, gesso por 8 semanas. A cirurgia foi bem, mas a recuperação seria longa. Dona Isabela era destra, não conseguia fazer nada sozinha, nem cozinhar, nem tomar banho direito, nem pentear o cabelo.
No segundo dia de internação, Tiago e Laura apareceram no quarto. Laura com um buquê de flores, sorriso bonito. Dona Isabela, a senhora tá bem? Tô sim, minha filha. Só o pulso que dói um pouco. Tiago puxou a cadeira, sentou perto da cama. Vó, eu tava pensando aqui com a Laura. A senhora não pode ficar sozinha em casa agora. Nem para fazer comida a senhora consegue. A gente quer que a senhora venha morar com a gente por uns meses, até se recuperar. Dona Isabela hesitou. Filho, eu não quero atrapalhar vocês. Vocês são recém-casados ainda, precisam do espaço de vocês. Vó, quer atrapalhar o quê? Tiago segurou a mão boa dela. A senhora criou eu sozinha. Trabalhou feito louca para me dar estudo, me deu casa, comida, amor. E agora a senhora acha que vai atrapalhar? Nem pensar. A senhora vai para nossa casa e pronto. Laura, do lado dele, concordou com a cabeça. É isso mesmo, dona Isabela. A gente tem quarto de hóspedes, tem espaço, tem tudo. A senhora vai ficar com a gente até se recuperar completamente, sem discussão. Dona Isabela olhou para os dois. O neto que ela criou, a nora que parecia genuinamente preocupada. Aceitou. Tá bom, meu filho. Mas só até eu melhorar, viu? Até a senhora melhorar. A mudança foi rápida. Tiago e 2 funcionários da empresa buscaram as coisas dela. Roupas, remédios, alguns objetos pessoais. Dona Isabela ficou instalada no quarto de hóspedes do apartamento deles em Santo André. Um prédio novo, perto do Parque Central. O quarto era bonito. Cama queen size, guarda-roupa embutido, banheiro próprio. Laura tinha usado aquele espaço como escritório, mas tirou a mesa de trabalho, reorganizou tudo. Pronto, dona Isabela, quarto todinho da senhora. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Nos primeiros dias, tudo parecia bem. Tiago saía cedo para a empresa, voltava no fim da tarde. Laura trabalhava em casa, coordenadora de eventos, fazia reuniões online, atendia clientes pelo computador. Ela ajudava a dona Isabela com o básico, esquentar comida, trocar a roupa, pentear o cabelo. Sempre educada, sempre solícita. Mas tinha algo nos olhos dela. Algo que dona Isabela não sabia explicar. Uma impaciência escondida. Um incômodo disfarçado de gentileza. A primeira semana passou tranquila. Na segunda semana, começaram as pequenas mudanças. Laura parou de perguntar se dona Isabela queria almoçar junto. Começou a deixar a comida pronta na cozinha, avisava pelo WhatsApp. Dona Isabela, tá tudo na geladeira, é só esquentar. Dona Isabela estranhava, mas não falava nada. Pensava, ela trabalha, tá ocupada, é normal. Na terceira semana, Laura começou a fazer comentários. Tiago tinha chegado do trabalho. Dona Isabela estava na sala assistindo TV. Amor, sua avó tá bem? Laura perguntou baixinho, mas alto o suficiente para dona Isabela ouvir. Tá sim, por quê? Ah, nada. É que hoje ela deixou a torneira do banheiro pingando. Tive que ir lá fechar. Acho que ela esqueceu. Tiago olhou para a avó. Vó, deixou a torneira aberta? Dona Isabela franziu a testa. Deixei não, filho. Eu sempre fecho. Deve ter ficado mal fechada. Acontece. Tiago voltou para o quarto. Mas Laura plantou a semente. Na quarta semana, Tiago teve uma reunião importante com investidores em Curitiba. Precisava ficar 4 dias fora. Amor, eu preciso ir, mas fico preocupado de deixar a avó. Laura segurou no braço dele, sorriso tranquilizador. Vai tranquilo. Eu cuido dela, pode confiar em mim. Você tem certeza? Sei que dá trabalho. Tiago, ela é sua avó. Ela cuidou de você a vida inteira. Agora é a nossa vez. Vai fechar esse negócio. A gente tá aqui. Tiago abraçou a esposa, grato. Eu te amo. Eu também. Tiago viajou numa segunda-feira de manhã. Assim que ele saiu, o clima da casa mudou. Laura não fez o café da manhã para dona Isabela. Deixou pão velho e manteiga na mesa. Saiu para o quarto. Dona Isabela comeu sozinha, confusa. Na hora do almoço, Laura esquentou marmita para ela mesma.
Não ofereceu nada. Laura, minha filha, sobrou um pouquinho? Ah, dona Isabela, eu só fiz para mim. A senhora pode fazer um miojo, tá na despensa. Miojo. Com o braço engessado, mal conseguindo segurar a panela. Dona Isabela fez, queimou o dedo na água quente, comeu calada. Na terça-feira, Laura começou a dar ordens. Dona Isabela, a senhora pode lavar a louça do café? Eu tô numa reunião agora. Mas, filha, meu braço... É só passar água, não precisa esfregar. Só tirar da pia. Dona Isabela obedeceu. Tentou lavar com uma mão só. A louça escorregou, caiu no chão, quebrou. Laura apareceu correndo. Que foi esse barulho? Desculpa, filha. Escorregou. Laura revirou os olhos. Claro que escorregou. Depois o Tiago reclama que as coisas somem aqui. Vai varrendo aí, por favor. Vassoura tá ali. Varrer. Com um braço só. Dona Isabela varreu, juntou os cacos, jogou fora. A mão tremia. Na quarta-feira, Laura mandou mensagem para Tiago. Amor, sua avó tá bem. Tudo tranquilo aqui, não se preocupa. Tiago respondeu aliviado. Obrigado por cuidar dela. Te amo. Laura sorriu para o celular. Naquela noite, na hora do jantar, Laura comeu pizza. Pediu delivery, só uma pizza média. Dona Isabela sentiu o cheiro, saiu do quarto. Laura, minha filha, sobrou um pedaço? Ah, Dona Isabela, eu já terminei. Era só para mim mesmo. A senhora pode fazer um ovo, tem na geladeira. Dona Isabela voltou para o quarto, não fez ovo, dormiu com fome. Na quinta-feira, aconteceu o primeiro incidente sério. Dona Isabela estava sentada na sala, assistindo uma novela antiga na TV. Laura chegou com o notebook, cara fechada. Dona Isabela, eu preciso do sofá para fazer uma reunião por vídeo. A senhora pode ir para o quarto? Mas, filha, eu tô assistindo e eu tô trabalhando. A voz de Laura subiu de tom. A senhora pode ir para o quarto, por favor? Obrigada. Não foi um pedido, foi uma ordem. Dona Isabela desligou a TV, levantou devagar, foi para o quarto. Fechou a porta, sentou na cama, o peito apertado, pegou o celular, pensou em ligar para o Tiago. Mas o que ia falar? Tua esposa foi grossa comigo? Ele ia achar que ela estava inventando, que estava causando problema. Não ligou. Na sexta-feira, Tiago mandou mensagem. Vó, tá tudo bem? Tá se alimentando direitinho? Dona Isabela olhou para a mensagem. Pensou em contar, mas não contou. Tá sim, meu filho. Tá tudo bem. Mentiu. Na sexta à noite, Laura fez jantar. Filé de frango grelhado, arroz integral, salada, comida boa, cheirosa. Serviu um prato para ela, sentou na sala. Dona Isabela apareceu na cozinha esperançosa. Que cheiro gostoso, Laura. Fiz pro meu jantar. Sobrou? Laura olhou para ela. Demorou uns 3 segundos. Sobrou, mas tá frio. Se a senhora quiser, esquenta no micro-ondas. Dona Isabela pegou o prato frio, tentou levar pro micro-ondas com uma mão só. O prato quase caiu. Laura não se levantou para ajudar. Continuou comendo, olhando pro celular. Dona Isabela esquentou a comida, comeu no balcão da cozinha, em pé. Laura comeu no sofá assistindo Netflix. No sábado, Tiago ligou animado. Vó, fechamos o contrato, 5 milhões, isso vai mudar tudo. Que bom, meu filho. Parabéns. Vou voltar segunda, mais cedo do que eu pensava. Tô com saudade. Como tá as coisas aí? Dona Isabela respirou fundo. Tá tudo bem. Mentiu de novo. Mas não estava bem. Naquele sábado à noite, Laura bebeu vinho. Meia garrafa, sozinha, na sala. Dona Isabela foi pegar um copo de água na cozinha. Passou pela sala. Laura olhou para ela, meio torto, voz arrastada. Dona Isabela, posso te fazer uma pergunta? Pode, filha. A senhora não sente falta da casa da senhora? Da privacidade? Dona Isabela não entendeu. Como assim? Ah, sei lá. Deve ser ruim ficar aqui dependendo dos outros, né? Deve dar uma sensação de inutilidade.
As palavras cortaram. Dona Isabela engoliu seco. Eu vou embora logo que melhorar, Laura. Não vim para atrapalhar. Laura deu um sorriso torto. Ah, eu sei. Mas às vezes atrapalha mesmo sem querer, né? Silêncio pesado. Dona Isabela virou as costas, voltou para o quarto. Deitou na cama, chorou baixinho, com a mão boa tapando a boca para ninguém ouvir. Domingo foi o pior dia. Laura acordou de ressaca, mal-humorada. Dona Isabela tentou fazer café, derramou leite no fogão sem querer. Laura explodiu. Pelo amor de Deus, a senhora não consegue fazer nada direito. Desculpa, filha, eu... Para de me chamar de filha. Eu não sou sua filha. Eu sou a esposa do seu neto, que teve a brilhante ideia de trazer a senhora para morar aqui e atrapalhar minha vida. Dona Isabela tremeu. Laura, por favor. Sabe o que é ter que cuidar de uma velha que não serve para nada? Que deixa a torneira aberta, que quebra a louça, que ocupa meu espaço? Eu não pedi para vir. Vocês que insistiram. Porque o Tiago é trouxa. Ele ainda vive achando que você é uma santa. Mas eu vejo quem você é, uma velha inútil que está esperando a morte chegar. As palavras queimaram. Dona Isabela não respondeu. Voltou para o quarto, fechou a porta. Sentou no chão, encostada na cama. Chorou em silêncio. No WhatsApp tinha mensagem de Tiago. Vó, chego amanhã de manhã, tô morrendo de saudade. Ela olhou para a mensagem. Pensou em responder, filho, me tira daqui, por favor. Mas não mandou. Porque Dona Isabela tinha 78 anos, um braço quebrado e um coração partido. E ainda achava que o problema era ela. Segunda-feira, 9h30 da manhã. Tiago estava no aeroporto de Curitiba esperando o voo das 11 horas. O celular tocou. Era Marcelo, o sócio dele na empresa. Tiago, cara, mudança de planos. O último investidor confirmou agora. Não precisa mais daquela reunião de segunda à tarde. Tá tudo fechado. Sério? Sério. Contrato assinado. Dinheiro garantido. Você pode voltar agora se quiser. Tiago olhou para o painel de voos. Tinha um voo saindo em 40 minutos. Beleza. Vou tentar pegar o das 10 horas. Chego em casa antes do almoço. Correu para o balcão, conseguiu remarcar. Embarcou. Não avisou ninguém. Queria fazer surpresa. 11h20. Tiago abriu a porta do apartamento. Silêncio. Estranho. Esse horário, normalmente a TV estava ligada. A avó assistindo alguma coisa. Largou a mala na entrada, caminhou devagar. Laura, vó, nada. Foi pela sala. Vazia. Cozinha. Vazia. Então ouviu uma voz. Vindo dos fundos, do corredor que levava à área de serviço. A voz de Laura. Rindo. Tiago caminhou naquela direção, o coração começando a acelerar sem ele saber por quê. Chegou na porta da área de serviço. Empurrou devagar. E viu. Dona Isabela estava sentada no chão, encostada na parede, cabelo molhado, grudado na testa, restos de comida no ombro, na blusa, casca de banana no colo, cheiro forte de lixo velho, azedo, pútrido, e Laura. Em pé na frente dela, segurando um balde de plástico vermelho vazio, rindo. Assim você aprende a não reclamar da minha comida, sua velha inútil. Tiago congelou. 3 segundos que pareceram 3 horas. O cérebro dele tentando processar a cena, tentando entender, tentando achar uma explicação que não fosse aquela. Laura virou o rosto. Viu ele. O sorriso sumiu da cara dela na velocidade de um raio. Tiago! A voz dela subiu, aguda, quase histérica. Amor, que susto! Você não avisou que ia chegar. Tiago não respondeu. Olhava para a avó, para o rosto dela, os olhos vermelhos inchados de chorar, a boca tremendo, as mãos sujas tentando limpar a blusa. Laura largou o balde, caminhou na direção dele, mãos levantadas, defensiva. Amor, não é o que você está pensando. Sua avó derrubou o lixo toda e eu estava tentando... Cala a boca. A voz de Tiago saiu baixa, controlada, mas gelada.
Laura parou. Tiago passou por ela, sem encostar, como se ela fosse veneno. Ajoelhou na frente da avó. Vó! A voz dele tremeu. Vó, olha para mim! Dona Isabela ergueu o rosto, lágrimas descendo misturadas com sujeira. Filho, eu derramei o lixo sem querer e ela... Vó, não. Tiago segurou o rosto dela com as duas mãos delicado. Não faz isso. Não mente para me proteger. Não dessa vez. Os olhos dela se encheram de novo. Filho, quantas vezes ela fez isso com a senhora? Silêncio. Quantas vezes? Vó. Essa foi a primeira vez com o lixo. A voz dela quebrou. Mas outras coisas já têm um tempo. Tiago fechou os olhos, respirou fundo, abriu de novo. Levanta, vamos para o banheiro. Vou ajudar a senhora a tomar banho. Ele ajudou a avó a levantar. Ela tremia, o corpo frágil, as pernas fracas. Laura tentou falar. Tiago, me escuta. Eu posso explicar. Ele olhou para ela. Um olhar que Laura nunca tinha visto antes. Vazio, frio, mortal. Você não abre a boca, nenhuma palavra, nenhuma. Mas... calada. Laura engoliu seco. Tiago levou a avó para o banheiro do quarto dela. Ajudou ela a entrar no box, ligou o chuveiro morno, ajudou a tirar a roupa suja. Fechou a cortina, ficou do lado de fora. Vó, consegue se lavar sozinha? Consigo, filho. Vou ficar aqui na porta. Se precisar de mim, é só chamar. Ouviu o choro dela debaixo do chuveiro, baixinho, controlado, como se ela ainda tivesse medo de incomodar. Tiago encostou a cabeça na parede, fechou os olhos, a raiva subindo como ácido, queimando a garganta, o peito, tudo. 15 minutos depois, Dona Isabela saiu do banho. Tiago ajudou ela a se vestir, pentear o cabelo, secar. Sentou ela na cama. Vó, eu preciso que a senhora me conte. Tudo. Desde o começo. Ela olhou para as próprias mãos. Filho, eu não queria te preocupar. Você estava trabalhando tanto, fechando negócios, cuidando da empresa. Vó, esquece a empresa. Esquece tudo. Me conta. E ela contou. Contou sobre o primeiro dia, sobre Laura mudando aos poucos. Contou sobre as comidas frias, sobre os comentários, sobre a reunião onde foi expulsa da sala. Contou sobre o sábado, sobre as palavras bêbadas de Laura. Velha inútil que está esperando a morte chegar. Contou sobre domingo, sobre a explosão na cozinha, sobre o grito, eu não sou sua filha. E contou sobre hoje, sobre amanhã. Ela tinha feito omelete para ela. Eu pedi um pedaço. Ela disse que não sobrou. Aí eu falei, Laura, tá tudo bem, eu faço um lanche simples então. E ela ficou brava. Disse que eu reclamo de tudo, que nada tá bom, que eu finjo ser boazinha, mas que eu sou chata. Eu falei, Laura, eu nunca reclamei de nada. Aí Dona Isabela parou, o corpo tremendo. Fala, vó. Ela disse que eu era um peso morto na casa, que o Tiago só me trouxe porque tem pena, que você na verdade queria que eu ficasse num asilo, mas não teve coragem de falar. Aí eu chorei. E ela ficou mais brava. Pegou o lixo da cozinha e jogou em mim. A voz dela sumiu. Tiago respirava devagar, controlado, tentando não explodir ali na frente dela. Vó, por que a senhora não me contou antes? Porque eu achei que eu estava sendo chata mesmo. Achei que o problema era eu, que eu estava atrapalhando vocês, que eu devia aceitar e ficar quieta. Tiago segurou a mão dela, apertou. A senhora nunca atrapalha. A senhora me criou, me deu tudo. E eu deixei essa mulher humilhar a senhora na minha casa. Filho, você não sabia. Eu devia saber. Eu devia ter percebido. Devia ter ligado mais, visitado, prestado atenção. Tiago, não se culpa. Ele olhou para ela, os olhos dele brilhando. Vó, eu prometo uma coisa. Isso não vai ficar assim. Nunca mais ninguém encosta um dedo na senhora. Nunca mais. Tiago saiu do quarto.
Fechou a porta devagar. Caminhou até a sala. Laura estava sentada no sofá, mãos no colo, rosto tenso. Ela se levantou quando viu ele. Amor, me deixa explicar. Eu sei que parece horrível, mas eu... Pega tuas coisas. A voz dele saiu calma. Perigosamente calma. O quê? Pega tuas coisas, enfia numa mala e sai dessa casa. Agora. Tiago, você não está entendendo. Eu entendi perfeitamente. A voz dele explodiu. Eu vi com os meus próprios olhos. Vi você jogando lixo na minha avó, na mulher que me criou, na mulher de 78 anos com o braço quebrado que você jurou que ia cuidar. Laura começou a chorar. Eu estava cansada, amor. Cuidar dela é difícil. Ela reclama de tudo, faz drama, fica... Cala a boca! O grito ecoou no apartamento. Tiago deu 3 passos na direção dela. Parou a 1 metro. Você não tocou nela porque cansou. Você tocou nela porque você é cruel. Porque você gosta de humilhar quem não pode se defender. Não é verdade? Não? Então me explica. Me explica por que você fez minha avó dormir com fome. Por que você gritou com ela. Por que você chamou ela de inútil. Por que você... A voz dele quebrou. Por que você jogou lixo nela? Laura soluçou. Eu não sei o que deu em mim. Eu juro, eu não sou assim. Você é assim. Eu só não enxergava. Tiago pegou o celular. Tá vendo esse telefone? Eu vou ligar pro meu advogado agora. Daqui 1 hora ele tá aqui com os papéis do divórcio. Divórcio? Laura arregalou os olhos. Você achou o quê? Que eu ia deixar passar? Que eu ia fingir que não vi? Que eu ia... Ele respirou fundo. Que eu ia continuar dormindo do lado de alguém que machuca quem eu amo? Tiago, por favor, a gente pode conversar, a gente pode ir num terapeuta, a gente pode... Não tem conversa. Acabou. E se eu não sair? Tiago olhou para ela com um desprezo tão profundo que Laura sentiu frio. Se você não sair, eu pego aquele celular que você deixou na cozinha e vejo o que mais tem lá dentro. Aposto que tem coisa interessante. E aí eu não respondo por mim. Laura empalideceu. Que celular? O que está em cima da geladeira. Desbloqueado. Tiago deu um sorriso amargo. Você deixou aberto. Descuidado da sua parte. Laura hesitou. Olhou para a porta do quarto, pensou em correr lá buscar o celular, mas Tiago estava mais perto. Pode ir, vou esperar. Ela caminhou devagar até a cozinha, pegou o celular, voltou. Tiago estendeu a mão. Me dá. Não. Me dá. Não. Tiago avançou. Laura recuou, tropeçou no tapete, caiu sentada no sofá. O celular escorregou da mão dela, caiu no chão. Tiago pegou. Desbloqueado. Abriu o WhatsApp. Rolou a lista de conversas. Viu um grupo. Sogras do Inferno. Clicou. E o mundo dele desabou. Porque ali, naquele grupo, tinha tudo. Vídeos, fotos, mensagens. Laura tinha filmado a avó dele, secretamente. Vídeo 1. Dona Isabela varrendo o chão com uma mão só, tropeçando, quase caindo. Legenda de Laura. KKKK, a velha não aguenta nem varrer. Vídeo 2. Dona Isabela sentada sozinha na cozinha, comendo em pé no balcão. Legenda. Ela acha que eu vou servir ela, tá sonhando. Foto 3. Dona Isabela chorando no quarto, de costas, sem saber que estava sendo fotografada. Legenda. Mimimi todo dia. E as mensagens das amigas. Amiga, expulsa ela. Sogra é foda mesmo. Bota ela num asilo, kaká. E Laura respondendo. Eu quero muito, mas o Tiago não deixa. Ele é cego por essa velha. Se dependesse de mim, ela estava na rua. Tiago leu tudo. Cada palavra, cada vídeo, cada risada cruel. Quando terminou, ele ergueu o rosto. Laura estava encolhida no sofá, braços em volta do corpo, olhos arregalados de medo. Tiago... Ele não gritou, não quebrou nada, não bateu. Só disse com uma voz tão fria que congelou o ar. Você tem até amanhã de manhã para sair dessa casa.
Se você não sair, eu mando esses vídeos para todo mundo que você conhece. Sua mãe, seu pai, suas amigas, seu chefe, todo mundo. Laura soluçou. Você não faria isso. Tiago deu um passo mais perto. Abaixou na altura dela, olhou nos olhos dela. Testa. Laura saiu naquela noite. Pegou uma mala, jogou roupas dentro, chamou o Uber, foi embora sem olhar para trás. Tiago trancou a porta atrás dela, encostou a testa na madeira fria e chorou. Chorou porque tinha falhado com a única pessoa que nunca falhou com ele. Chorou porque não tinha visto, porque não tinha protegido, porque tinha confiado na pessoa errada. Foi até o quarto da avó. Bateu na porta. Vó, posso entrar? Pode, ela estava deitada de lado, de costas para a porta. Tiago sentou na beirada da cama. Ela foi embora. Tiago, você não precisava fazer isso por mim. Eu não fiz por você, vó. Eu fiz por mim, porque eu não consigo viver com alguém que machuca quem eu amo. Dona Isabela virou, olhou para ele. E agora? Agora... Tiago segurou a mão dela. Agora a senhora nunca mais vai embora daqui. Esse quarto é da senhora, para sempre. E eu vou compensar cada segundo de dor que ela causou. Eu prometo. Dona Isabela chorou. E Tiago abraçou ela, como ela tinha abraçado ele quando ele era criança e tinha medo do escuro. Mas dessa vez, quem tinha medo era ele. Medo de ter perdido ela. Medo de ter descoberto tarde demais. Medo de ter casado com um monstro. Os 3 dias seguintes foram os mais silenciosos da vida de Tiago. Ele não voltou para a empresa. Passou o celular para o Marcelo, disse que ia tirar uns dias. Ficou em casa com a avó. Cozinhou para ela. Café da manhã, almoço, jantar. Nada elaborado. Só comida simples e honesta. Arroz, feijão, ovo frito, batata. As coisas que ela gostava. Conversava um pouco, mas a presença dele ali, cuidando, compensando, parecia dizer tudo que as palavras não conseguiam. Na quarta-feira à noite, Dona Isabela finalmente perguntou: Filho, você tá bem? Tiago estava sentado na sala, segurando o celular de Laura. Ele tinha pegado de volta. Não tinha devolvido. Não sei, vó, eu tô processando. Processando o quê? Tudo. Ele olhou para ela. Como eu fui tão cego, como eu não vi? Dona Isabela sentou do lado dele. Filho, você não é culpado. Ela escondia bem. Mas eu devia ter desconfiado. Devia ter percebido alguma coisa. Os sinais estavam todos lá e eu escolhi não ver. Porque você amava ela. Amava? Tiago deu uma risada seca. Eu nem sei se eu amava de verdade ou se eu amava a ideia dela. A Laura que ela fingia ser. Tiago passou o dedo na tela do celular. Abriu o grupo de novo. Vó, eu preciso te mostrar uma coisa, mas vai ser difícil. O que é, filho? Ele virou a tela para ela. Ela filmou a senhora, várias vezes, e mandou para os amigos. Dona Isabela ficou branca. Tiago colocou o primeiro vídeo para tocar. Era ela varrendo o chão, tropeçando, quase caindo. A legenda, kkkkkkk, a velha não aguenta nem varrer. O segundo vídeo, ela comendo sozinha no balcão. Legenda, ela acha que eu vou servir ela? Tá sonhando. O terceiro, ela chorando no quarto, de costas. Legenda, mimimi todo dia. Dona Isabela cobriu a boca com a mão, os olhos encheram. Filho, ela me filmava? Filmava, e postava, e ria com as amigas. Mas por quê? A voz dela saiu quebrada. O que eu fiz para ela me odiar tanto? Nada, vó. Você não fez nada. Ela que é... Tiago respirou fundo. Ela que é podre por dentro. Dona Isabela pegou o celular, tremendo. Leu as mensagens, leu tudo. Se dependesse de mim, ela estava na rua. Ele é cego por essa velha. Eu quero muito expulsar ela, mas o Tiago não deixa. Cada palavra era um soco. Ela devolveu o celular para o neto, virou o rosto. Filho, eu quero ir embora.
Tiago franziu a testa. Ir embora para onde? Para minha casa. Eu não quero mais ficar aqui. Esse lugar me machuca agora. Vó, não. Aqui é a casa da senhora agora, a Laura que não volta mais. Mas eu não consigo, Tiago. Eu olho para essa cozinha e lembro dela me humilhando. Eu olho para a sala e lembro de quando ela me expulsou. Eu não consigo. Tiago segurou a mão dela. Tá bom, então a gente muda. Mudar? A gente vende esse apartamento e compra outro. Ou a gente volta para sua casa em São Bernardo. Ou a gente compra uma casa nova, do zero, onde ninguém foi machucado. A senhora escolhe. Mas uma coisa eu te garanto. A senhora não vai ficar sozinha de novo. Eu falhei uma vez. Não vou falhar duas. Dona Isabela apoiou a cabeça no ombro dele. Filho, você não falhou. Você salvou. Na quinta-feira, Tiago recebeu uma ligação. Era Laura. Ele atendeu, colocou no viva-voz. Tiago, a gente precisa conversar. A gente não precisa de nada. Eu sei que eu errei, eu sei que fui horrível, mas a gente pode tentar de novo? Terapia de casal, sei lá, a gente pode... Laura, você jogou lixo na minha avó. Silêncio do outro lado. Eu sei, e eu vou me arrepender disso pro resto da vida. Ótimo, continua se arrependendo, longe de mim. Tiago, ele quase riu. Eu te amo. Amor não faz o que você fez. Amor não filma, amor não posta, amor não ri. Eu estava errada, eu admito. Mas todo mundo erra, Tiago. Errar é esquecer o aniversário. Errar é brigar por bobeira. O que você fez não foi erro. Foi crueldade premeditada. E crueldade não tem volta. Me dá uma chance. Não. E desligou. Na sexta-feira, Tiago foi ao cartório. Deu entrada no divórcio. Separação de bens, sem brigas, sem disputas. Ele ficava com tudo. Ela não pediu nada. Olhou para ele curioso. Ela não vai contestar? Não vai. Ela sabe que se contestar eu mostro os vídeos para o juiz. Que vídeos? Tiago mostrou. O advogado ficou pálido. Cara, isso é desumano. É. Por isso o divórcio vai ser rápido e silencioso. Ou ela aceita, ou eu processo ela por maus tratos. Você podia fazer isso de qualquer jeito? Podia, mas não vou. Por quê? Tiago olhou pela janela do escritório. Porque expor isso seria expor minha avó também. E ela já sofreu demais. Eu só quero que a Laura suma da nossa vida, para sempre. Mas a raiva ainda queimava. Naquela noite, Tiago ficou acordado até tarde, sentado na sala escura, olhando para o celular. Pensou em mandar os vídeos para a mãe de Laura, para os amigos dela, para o chefe dela. Pensou em destruir a reputação dela, em fazer todo mundo ver o monstro que ela era. Mas então lembrou da avó. Lembrou do rosto dela quando viu os vídeos. Lembrou da dor nos olhos dela. E percebeu. Expor Laura seria expor a avó também. Seria colocar a humilhação dela em exposição pública. Seria fazer todo mundo ver aquela mulher de 78 anos chorando, sofrendo, sendo ridicularizada. E ele não ia fazer isso, porque ele não era como Laura. No sábado, Tiago acordou com uma ideia. Ele não ia expor Laura publicamente, mas ele também não ia deixar passar impune. Ia fazer diferente. Ligou para o advogado. Doutor, eu preciso de um favor. Você conhece alguém no RH da empresa de eventos onde minha ex trabalha? Conheço sim. Por quê? Porque eu quero mandar os vídeos. Anonimamente. Silêncio. Tiago, isso pode destruir a carreira dela. Eu sei, e é exatamente o que eu quero. Tem certeza? Tiago olhou para a avó que estava na cozinha, fazendo café. Tenho. Ela destruiu minha avó. Agora ela vai sentir um pouquinho do que é ser destruída. Na segunda-feira, o RH da empresa de Laura recebeu um e-mail anônimo. Assunto: conduta incompatível com os valores da empresa. Corpo do e-mail: link para uma pasta no Google Drive. Dentro da pasta, todos os vídeos, todas as mensagens.
Na terça-feira, Laura foi chamada na sala da diretora. Na quarta-feira, ela foi demitida. Justa causa. Motivo oficial: conduta que compromete a imagem da empresa. Tiago soube por um conhecido que trabalhava lá. Cara, não sei o que a tua ex fez, mas ela se fudeu legal. Demissão na hora, sem aviso, sem nada. Falaram que foi questão de comportamento. Tiago não disse nada, só assentiu. Mais tarde recebeu mensagem de Laura. Você fez isso? Ele não respondeu. Tiago, você arruinou minha vida. Ele digitou, apagou, digitou de novo. Finalmente mandou. Você arruinou a dela primeiro. E bloqueou o número. Mas não parou aí. Tiago descobriu que 3 das amigas do grupo, Sogras do Inferno, também trabalhavam em eventos, empresas diferentes. Mandou os prints do grupo para as 3 empresas. 2 delas foram advertidas. Uma foi demitida. O grupo foi deletado. As amizades destruídas. Dona Isabela descobriu 1 semana depois. Filho, você fez isso? Tiago estava preparando o jantar. Parou, virou para ela. Fiz o quê? Enviou os vídeos para a empresa da Laura. Ele não negou. Fiz. Por quê? Porque ela precisava entender que atitudes têm consequências. E porque eu não consegui simplesmente deixar passar. Dona Isabela ficou em silêncio por um momento. Filho, eu não queria que você fizesse isso por mim. Não fiz só por você, vó. Fiz por mim também, porque eu precisava saber que ela não ia sair ilesa, que alguém ia ver quem ela realmente era. E você se sente melhor agora? Tiago pensou. Não, ainda sinto raiva, mas pelo menos sinto que fiz algo, que não fiquei parado. Dona Isabela suspirou. Filho, vingança não cura, só adia a dor. Eu sei, vó. Mas eu não sei curar ainda. Então, por enquanto, eu adio. 2 semanas depois, Tiago e Dona Isabela voltaram para a casa dela em São Bernardo. Tiago não vendeu o apartamento. Alugou. Não queria pisar lá de novo, mas também não queria vender às pressas. A casa da avó era pequena, mas era segura, sem memórias ruins, sem fantasmas. Ele reformou o quarto dela, colocou uma cama nova, hospitalar, com controle para levantar a cabeceira. Instalou barras de apoio no banheiro. Contratou uma enfermeira para vir 3 vezes por semana ajudar nos curativos do braço, que ainda estava se recuperando. E ficou lá com ela. A empresa continuava funcionando. Marcelo tocava tudo. Tiago ia 2 vezes por semana, resolvia o que precisava, voltava. Mas a cabeça dele não estava na empresa. Estava na avó, em cuidar, em compensar. Ele cozinhava, limpava, lavava roupa, coisas que ele nunca tinha feito antes, coisas que ela sempre fez por ele. Filho, você não precisa fazer isso, dizia ela toda vez. Preciso sim, vó. Eu preciso. Uma noite, eles estavam sentados na varanda, tomando café, olhando a rua vazia. Vó, posso te perguntar uma coisa? Pode. A senhora me odeia? Dona Isabela virou o rosto, surpresa. Te odiar? Por quê? Por ter trazido aquela mulher para dentro da sua vida, por não ter visto, por ter deixado ela machucar a senhora. Dona Isabela pegou a mão dele. Filho, eu não te odeio, eu nunca vou te odiar. Mas eu falhei com a senhora. Você não falhou, você foi enganado, tem diferença. Mas eu devia ter percebido. Tiago, ela apertou a mão dele. Você percebeu, e quando percebeu, você agiu. Você me tirou daquela situação. Você me protegeu. Isso não é falhar, isso é amar. E naquele momento, sentado na varanda daquela casa humilde, Tiago finalmente entendeu. Ele não podia mudar o que tinha acontecido. Não podia apagar os vídeos da memória da avó. Não podia desfazer a dor. Mas podia reconstruir, podia estar presente, podia cuidar, podia amar de volta. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. 3 meses depois, o divórcio foi oficializado. Tiago não foi à audiência, mandou o advogado. Laura assinou tudo.
Sem contestar, sem brigar, ela tinha sumido. Mudou para outra cidade, ninguém sabia onde. E Tiago não se importava, porque para ele, ela já tinha morrido no dia em que ele abriu aquela porta e viu o que viu. A mulher que ele achava que amava nunca existiu. Era só uma máscara, e agora finalmente a máscara tinha caído. 6 meses depois, Dona Isabela acordou com cheiro de café fresco. Olhou para o relógio, 7h30 da manhã. Levantou devagar, foi até a cozinha. Tiago estava lá, fazendo panquecas. Bom dia, vó. Bom dia, filho. Você não foi para a empresa hoje? Vou mais tarde. Quis fazer café da manhã com a senhora. Ela sorriu. Sentou à mesa. Tiago serviu as panquecas, café com leite, suco de laranja. Sentou do outro lado. Como está o braço? Bem melhor. A fisioterapeuta disse que mais 2 semanas e eu tiro o gesso. Que bom. Ele sorriu. Aí a senhora volta a cozinhar e eu volto a comer comida de verdade. Dona Isabela riu. Suas panquecas tão ótimas, tão queimadas, tão com amor. A rotina tinha mudado completamente. Tiago tinha vendido parte da empresa para o Marcelo. Virou sócio minoritário, só cuidava de decisões grandes. O resto, Marcelo tocava. Ele ficava em casa com a avó, cuidava, cozinhava, conversava. Tinha descoberto que gostava daquilo, da simplicidade, da presença. Durante anos, ele tinha corrido atrás de dinheiro, de crescimento, de sucesso, e tinha conseguido tudo, mas tinha perdido o que importava, tempo. Agora, ele tinha tempo. Uma tarde, enquanto Dona Isabela costurava na sala, ela tinha voltado a costurar por hobby, não por necessidade. A campainha tocou. Tiago foi atender. Era uma mulher. Uns 35 anos, cabelo preso, sorriso simpático, pasta na mão. Oi, bom dia. Você é o Tiago? Sou. Posso ajudar? Meu nome é Beatriz. Eu sou terapeuta ocupacional. Atendo alguns pacientes aqui no bairro. A dona Lourdes, a vizinha da dona Isabela, me falou que ela está se recuperando de uma fratura e sugeriu que eu passasse aqui para oferecer uns exercícios. Tá tudo bem se eu entrar? Tiago olhou para trás. Dona Isabela tinha ouvido e já estava vindo. Claro, entra. Né? Beatriz entrou, cumprimentou Dona Isabela, conversou sobre os exercícios, mostrou algumas técnicas de fortalecimento. Mas o que chamou a atenção de Tiago não foi o trabalho dela. Foi o jeito como ela olhava para a avó. Com respeito, com cuidado, com atenção genuína, sem pressa, sem impaciência, sem julgamento. Quando Beatriz terminou, Dona Isabela sorriu. Muito obrigada, querida. Você foi muito gentil. Imagina, Dona Isabela. Qualquer coisa me chama. Deixei meu número com seu neto. Ela saiu. Dona Isabela olhou para Tiago com aquele sorrisinho maroto de avó. Moça bonita, né? Vó e educada e trabalhadeira. Vó, para. Só tô falando, mas Tiago tinha reparado também. Uma semana depois, Beatriz voltou para trazer uns materiais de exercício que tinha prometido. Ficou conversando com Dona Isabela. Tiago ofereceu café. Ela aceitou. Sentaram os 3 na varanda. Dona Isabela me contou que o senhor tem uma empresa de logística, disse Beatriz. Tenho. Ou tinha. Agora só sou sócio. Deixei o dia a dia. Por quê? Tiago olhou para a avó. Porque eu percebi que tinha coisas mais importantes. Beatriz sorriu. É raro ver alguém da sua idade fazer essa escolha. É, mas foi a melhor escolha que eu fiz. Beatriz começou a aparecer mais, sempre com alguma desculpa. Trazer material, ensinar exercício novo, verificar progresso. E Tiago começou a esperar pelas visitas dela. Não era só pela aparência, era pelo jeito, pelo respeito que ela tinha com a avó. Pela paciência. Um dia, Dona Isabela foi direto ao ponto. Beatriz, você é casada? Vó. Tiago ficou vermelho. Beatriz riu. Não, Dona Isabela, sou solteira. E namora? Também não. Que desperdício.
Uma moça bonita e educada dessas. Vó, chega. Beatriz olhou para Tiago divertida. Relaxa, eu acho fofo. 2 semanas depois, Tiago tomou coragem. Beatriz, você quer jantar comigo? Tipo, fora daqui? Ela parou o que estava fazendo, olhou para ele. Tipo um encontro? Tipo um encontro. É, ela sorriu. Eu adoraria. O primeiro encontro foi simples. Restaurante italiano no centro de São Bernardo. Conversa fluida, risadas fáceis. Tiago contou sobre a empresa, sobre como cresceu, sobre como escolheu desacelerar. Beatriz contou sobre o trabalho, sobre como gostava de ajudar pessoas a recuperarem a independência. E então, no meio do jantar, ela perguntou: Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já foi casado? Tiago hesitou, respirou fundo. Terminei há uns 8 meses. O que aconteceu? Ele olhou para a mesa, girou o copo de vinho entre os dedos. Ela machucou alguém que eu amo, e eu não consegui perdoar. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Sua avó? Tiago ergueu o rosto surpreso. Como você sabe? Porque é a única pessoa que você fala com aquele tipo de amor. E porque eu já vi muitos casos de abuso de idosos. Eu reconheço os sinais. Tiago engoliu seco. Foi ruim, muito ruim. Eu não consegui proteger ela. Isso me destrói até hoje. Beatriz estendeu a mão, pegou a dele. Mas você protegeu. Quando viu, você agiu. Isso é o que importa. Você acha? Eu tenho certeza. O relacionamento cresceu devagar, sem pressa, sem pressão. Beatriz conhecia bem a avó, já passava tempo na casa. A transição foi natural. Dona Isabela adorou. Dizia para as vizinhas: meu neto encontrou uma moça de verdade, não igual àquela outra. Tiago e Beatriz foram construindo algo sólido, baseado em respeito, em companheirismo, em valores reais. 1 ano depois, Tiago pediu Beatriz em casamento. Não foi nada extravagante. Foi na varanda da casa da avó, durante um jantar simples. Ele ajoelhou, abriu a caixinha, perguntou. Beatriz disse sim, chorando. Dona Isabela também chorou, de alegria dessa vez. O casamento foi pequeno, só família próxima e amigos íntimos. Cerimônia no quintal da casa, decoração simples, bolo feito pela própria Dona Isabela, que tinha insistido, mesmo com Tiago dizendo que não precisava. Filho, eu fiz bolo a vida inteira. Agora que eu posso fazer para o seu casamento, você acha que eu vou deixar passar? O bolo ficou perfeito. 3 andares, cobertura de chocolate, flores de açúcar. Durante a cerimônia, na hora dos votos, Tiago fez questão de dizer algo. Beatriz, eu te prometo ser o homem que eu deveria ter sido da primeira vez. Prometo te ouvir, te respeitar, te valorizar. E prometo que a minha família, ele olhou para a avó, vai sempre ser a nossa família. Beatriz sorriu chorando. E eu prometo amar não só você, mas as pessoas que você ama, porque quem ama de verdade, ama por inteiro. Depois da cerimônia, durante a festa, Dona Isabela puxou Tiago para o canto. Filho, eu preciso te dizer uma coisa. Fala, vó. Eu te perdoo. Tiago franziu a testa. Perdoa o quê? Por ter me deixado naquela situação. Sei que você ainda carrega isso. Vó, escuta. Ela segurou o rosto dele. Você não sabia. E quando soube, você me salvou. Você fez mais do que eu podia esperar. Então agora eu quero que você pare de carregar essa culpa. Tá na hora de perdoar você mesmo. Tiago abraçou ela, chorou no ombro dela, como quando era criança. Eu te amo tanto, vó. Eu também te amo, meu filho. 2 anos depois. Tiago e Beatriz estavam na sala, brincando com a filha deles. Uma menina de 8 meses, bochechas gordas, sorriso fácil. Dona Isabela, agora com 80 anos, estava sentada na poltrona, tricotando uma mantinha. Como vai ser o nome da boneca? Perguntou ela. Beatriz e Tiago se entreolharam.
A gente pensou em... Isabela, disse Beatriz. Dona Isabela parou de tricotar, olhou para eles. Vocês vão dar meu nome para ela? Vamos, se a senhora deixar. Os olhos da avó encheram. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Tiago sorriu. Porque a senhora merece. Merece que seu nome continue, que sua história continue. Dona Isabela levantou, caminhou até eles, pegou a neta no colo. A bebê deu um sorrisão. Oi, Isabela. Bem-vinda à família. Naquela noite, depois que Beatriz colocou a bebê para dormir, Tiago saiu para a varanda. Ficou lá, olhando as estrelas. Dona Isabela apareceu, sentou do lado dele. Em que você está pensando, filho? Em como a vida é estranha, avó. Por quê? Porque há 2 anos eu estava no fundo do poço. Tinha perdido a mulher que eu achava que amava. Tinha descoberto que fui enganado. Tinha quase perdido a senhora. E agora... Ele olhou para dentro da casa, onde Beatriz estava cantando baixinho para o bebê. Agora eu tenho tudo, tudo de verdade. Dona Isabela sorriu. Sabe por quê? Porque você escolheu certo dessa vez. Escolhi? Escolheu. Você podia ter ficado amargurado, cheio de raiva, desconfiado de todo mundo. Mas você escolheu reconstruir, escolheu amar de novo, escolheu confiar de novo, e é por isso que você tem tudo agora. Tiago pegou a mão dela. Vó, eu aprendi uma coisa nesses últimos anos. O quê? Que família não é quem você escolhe impressionar. É quem estava lá quando você não tinha nada a te oferecer. E a senhora sempre esteve. Sempre. Dona Isabela apertou a mão dele. E eu sempre vou estar, meu filho, até o último dia. 3 anos depois. Isabela, a neta, já estava andando, falando, fazendo bagunça pela casa inteira. Dona Isabela, agora com 83 anos, mais lenta, mais frágil, mas ainda presente, ainda forte. Num domingo de manhã, a família toda estava reunida. Tiago, Beatriz, a pequena Isabela, Dona Isabela. Almoço grande, mesa farta, risadas. A pequena Isabela subiu no colo da avó. Vovó, você é velha? Sou, meu amor. Mas você é feliz? Dona Isabela olhou ao redor, para o neto que ela criou, para a nora que ela amava, para a bisneta que carregava seu nome. Sou, meu amor, sou completamente feliz. Mais tarde, quando a pequena já tinha ido dormir, Tiago e Dona Isabela ficaram sozinhos na varanda. Vó, posso te perguntar uma coisa? Sempre, filho. A senhora perdoou a Laura? Dona Isabela pensou por um longo momento. Sabe, filho, eu não sei se perdoei ela, mas eu perdoei a dor. Entende? Eu deixei de carregar aquilo, porque se eu continuasse carregando, eu não teria espaço para carregar isso aqui. Ela apontou para dentro da casa, para carregar amor. Tiago assentiu. Ela nunca mais entrou em contato. E é melhor assim. É, mas às vezes eu me pergunto, ela se arrepende? Não sei, filho, e não importa. O arrependimento dela não muda nada. O que mudou foi a nossa escolha de seguir em frente. Tiago apoiou a cabeça no ombro da avó, como quando era criança. Vó, obrigado. Por quê? Por tudo, por ter me criado, por ter me perdoado, por ter me ensinado o que é amor de verdade. Dona Isabela beijou a testa dele. Filho, eu que agradeço, porque você me deu a melhor coisa que alguém pode dar, uma segunda chance, uma chance de ver que o amor sempre vence, sempre. E ali, naquela varanda humilde, cercados por histórias de dor que viraram histórias de reconstrução, Tiago e Dona Isabela entenderam que a vida não é sobre não cair, é sobre levantar. Não é sobre não ser machucado, é sobre curar. Não é sobre vingança. É sobre justiça silenciosa e reconstrução barulhenta, e que no fim o amor verdadeiro, o amor que escolhe ficar, o amor que escolhe perdoar, o amor que escolhe reconstruir, esse amor sempre vence, sempre.
Se essa história mexeu com você como mexeu comigo ao contá-la, eu preciso te pedir uma coisa. Deixa teu like agora. Não amanhã, não depois. Agora. Porque esse like me mostra que histórias como essa importam. Que a gente ainda se importa com dignidade, com respeito, com amor verdadeiro. E me responde nos comentários. Você acha que o Tiago fez certo? Você teria exposto a Laura publicamente ou teria feito como ele fez, de forma cirúrgica e silenciosa? Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Se você chegou até aqui, você não é só mais um espectador. Você é alguém que se importa. Alguém que entende que essas histórias não são só entretenimento. São espelhos da vida real. E eu preciso que você se inscreva no canal agora, porque eu conto histórias assim toda semana. Histórias que te fazem pensar, sentir, repensar suas próprias escolhas. E se você tem uma mãe, uma avó, alguém que te criou, que te amou, que sacrificou por você, vai lá agora e manda uma mensagem, um eu te amo, um obrigado, qualquer coisa, porque a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem. E a última coisa que a gente quer é perceber tarde demais. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história, com alguém que está passando por algo parecido, com alguém que precisa lembrar que é possível reconstruir depois da dor. E lembra sempre, família não é quem você escolhe impressionar. É quem estava lá quando você não tinha nada a oferecer. Honra quem te honrou, protege quem te protegeu, ama quem te amou. Clica agora no próximo vídeo que já está te esperando ali do lado. E até a próxima história. Até breve.